selecionar ou não vacas? A palavra é sim e não. A vaca não contribui efetivamente para a genética de um rebanho. Estou falando de um rebanho comercial, mas sim, porque você tem que eliminar as vacas problemas que não te trazem lucro. Quem são essas vacas problemas que não te trazem lucro? É a vaca que não emprenha, é a vaca que não paga a diária dela, que eu quero te mostrar para que abra muito a sua cabeça. Difusão da superioridade genética. Olha lá, o animal é superior, né? Então você comprou um reprodutor porque você acredita que ele é superior. Você pode ter vacas superiores dentro do seu rebanho, lógico que tem. Dentro de qualquer população existe. Para as características que você está querendo selecionar, existe superior, existe média, existe fundo. Então, em qualquer população que exista, você tem animais superiores. Quando você está pensando em touros, que é um volume extremamente reduzido, provavelmente, se você faz um bom trabalho, você foi atrás de machos com características superiores para essas características que você quer selecionar, para imprimir no seu rebanho. Maravilha! Então, nós estamos falando o quê? Animais de superioridade genética. Mas como que funciona a difusão da superioridade genética em um rebanho? Isso daí foi publicado por Foley em 1972. Um pesquisador e a sua equipe de companheiros que estavam trabalhando na pesquisa, eles mostraram que em 3 gerações, 87% da genética do rebanho, das matrizes, vem dos touros. Por isso que eu quero falar assim, que selecionar vaca não cria grande impacto genético no rebanho. Da mesma forma que você selecionar touro. Olha o exemplo que eu estou te dando aqui. Um exemplo bem padrão, fazenda comercial, fazenda brasileira. Você tem 100 vacas. Pensa aí na sua cabeça, 100 vacas. Olha lá a fazendinha com 100 vacas. Se a gente seguir mais ou menos a média brasileira, de 1 para 30, você vai ter aproximadamente 3 touros. 3 touros vão servir 100 vacas. E aí tudo certo, tá fazendo ali, as vacas se claram, elas comeram a braquiarinha delas, todo mundo feliz. Depois de 9 meses, você tem uma safra de bezerros. Depois de mais 8 meses, você vai ter a desmama. E aí, mais ou menos, por média brasileira, ainda abrir o leque, você vai ter entre 70 e 90 bezerros. 70% de prenhez a 90% de prenhez. Agora, o que eu quero te mostrar? O que acontece na maioria das fazendas? O que é o comum? Você vai lá olhar essa safra de bezerros, cada vaca dessas 100 está passando a sua carga genética. Cada vaca dessas 100. Só que todos os filhos dessa safra vêm desses 3 touros. Olha o poder de difusão genética. As vacas contribuem muito isoladamente, é muito diluído. Os touros vêm com uma carga genética extremamente concentrada. Eu estou usando números médios brasileiros. Quando você vai lá tirar a safra de novilhas, segurar a tua cabeceira de novilhas para colocar em monta, a força genética que está nelas não é das mães. Cada uma delas carrega a genética da sua mãe. Mas elas, como um todo, carregam a genética daquele pool limitado de touros. Quando eu falo pool limitado, eu estou falando que é com muita força a pressão genética que o touro exerce no rebanho. E aí, quando você coloca elas em reprodução, né? Ó, recriou as novilhas, colocou elas em reprodução, na primeira geração entrando em reprodução, a safra de bezerros que vai nascer, uma parte dela já tem vindo com a carga genética daquela primeira que foi lá, ó, da pressão dos touros. Aí você segue fazendo isso, vai ter uma nova safra, usou os mesmos touros, ou outros que seja, mas a pressão do macho, tá? E você tira uma nova safra de novilhas para reposição, e você coloca em reprodução, olha o que aconteceu com o efeito genético, o efeito da difusão genética. E a gente vem mudando a carga genética do rebanho de acordo com os pais que a gente coloca. Não é com as mães que a gente coloca. Estou falando isso em rebanhos comerciais, gente. O que você tem que ter é eficiência reprodutiva. É desmamar um produto via filho de pais bons. Um produto médio bom que atenda a necessidade do mercado, controlar seus custos e ganhar dinheiro. Cuidado com uma coisa.
Tecnologias são excelentes, mas não necessariamente têm que ser aplicadas. Existem tecnologias que cabem, existem tecnologias que não cabem. Ah, mas eu vou usar IATF. A IATF não contribui em nada com o efeito de difusão genética da fêmea. Nada. A IATF contribui, sim, muito mais ainda com o efeito de difusão genética do macho. E aí você botou mais uma safra lá, você pegou as novilhas, segurou a cabeceira, colocou, e olha o que aconteceu com o rebanho. Mais uma vez, o rebanho foi transformando a sua base genética do quê? Do que os touros vêm trazendo, tá? E por fim você vai fazendo isso sucessivamente. Então, uma hora que toda aquela base genética reflete aquele projeto de seleção, aquela carga genética que você vai trazendo para o seu rebanho. O impacto do macho, o efeito do macho, ele é muito grande. O efeito da matriz, ele é isolado, ele é um só. Para finalizar, tô voltando a te falar aqui, ó. Olha lá a realidade da fazenda, tá? O cara vem, ele tem 100 vacas, ele vai lá e faz ATF. A maioria deles faz repasse com touro. Gente, e ATF é sêmen, é do macho. Você ajudou mais ainda a difusão do quê? Da superioridade genética dos machos. Ah, se eu faço resync uma vez, mais ainda você deu pressão no macho. Mais ainda. Então, o efeito de multiplicação genética, ele é muito forte quando você está ancorado em selecionar bons reprodutores. E mesmo que você selecionasse péssimos reprodutores, continua tendo uma difusão genética muito grande ali. A seleção de touros, permite mudar a tendência genética de um rebanho com grande velocidade, devido à quantidade de filhos que é feita a cada safra. A vaca, um filho só. Ah, mas a minha vaca é boa. 2 filhos em 2 anos. Ah, a minha vaca é muito boa. 3 filhos em 3 anos. 12 filhos num ano, numa vida. Um touro, 20, 30, 40, 50 filhos num ano, depende da capacidade de monta e da pressão com que você usa a sua tourada, lógico de ambiente, lógico de outras coisas, mas no mínimo, vamos colocar aí de 10 a 20 filhos em um ano. Olha o poder da difusão genética. Então você que é produtor rural, tá me assistindo aqui, aprende que o teu foco tem que ser em quê? Em bons touros. Se você quer ter bezerro bom, não é a vaca que vai fazer. A vaca contribui aleitando. Ah, mas uma vaca ruim vai fazer um filho ruim. Você vai descartar ela. Sabe como que você faz para saber se você tem que descartar uma vaca? Olha um bezerro. Se o bezerro é ruim, você olha a vaca lá no curral. Hoje é dia de desmame. Dia de desmame. Você olha o bezerro e fala, pô, esse bezerro é abaixo da média. Se a mãe tá gorda e tá entregando um bezerro ruim, ela é uma vaca que você tem que selecionar. Selecionar é o quê? Descartar. Não interessa de quem é filha. Se ela tá gorda, ela tem escória corporal para aleitar, ela entregou um bezerro ruim, ela tem que ser descartada. Agora, Marcelo, mas e se ela tá magra e ela entregou um bezerro ruim? Pode ser que a culpa não é dela. Aí sim você tem que pensar. Então, como que eu vou fazer efetivamente, então, seleção de matriz, se o Marcelo tá falando que não tem que selecionar? Selecionando novilhas que vão entrar na monta. É a cada safra, na desmama, você vai na cabeceira. Então, esses são os critérios para selecionar a vaca. Entrar com novilhas de cabeceira a cada ano, descartar vazias e descartar fêmeas que entregam bezerros de desmama abaixo da média da safra. Principalmente se elas estão gordas.